Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E gente, hoje eu quero falar para vocês de desafios da liderança. E vou falar de um desafio específico que é muito comum no Brasil, que é o seguinte: a pessoa ela é excelente na área dela, mas ela atua na área operacional ou tática. Ela não é um líder, ela não está na parte estratégica da empresa, às vezes nem na tática. Então eu vou dar até um exemplo do esporte aqui para ficar bem fácil. O cara é um excelente preparador físico, caiu o técnico foi demitido. Eles põem o preparador físico que cuida muito bem de uma parte para ser o treinador interino por 2, 3 jogos. E isso dá problema. Mas eu vou falar um pouco mais aqui da parte empresarial hoje. Então vamos dar um exemplo. O cara é um vendedor, ele é o melhor vendedor da empresa, ele arrebenta nas vendas, certo? Só que ele não trabalha com o financeiro, ele só entrega o pedido, vai para uma outra área, entendeu? Ele não participa da logística, da entrega, do financeiro, do marketing, da parte de atração, ele só participa da parte de venda direta, entendeu? E ele é o campeão. Só que aí ele é promovido a gerente geral da empresa. E o cara não tem essa experiência. Para você subir de cargo, vindo de um cargo que será muito bom, mas que você fazia só aquela coisa, você tem que dominar 3 coisas. Entender bem a cultura da empresa, que são os pilares de uma empresa. A cultura, aplicar a cultura da empresa, os processos, porque quem domina todos os processos pode atuar em qualquer área, porque você sabe aplicar eles e cobrar. E o terceiro, pessoas. Você tem que saber lidar com pessoas e cobrar dessas pessoas. E o que a gente vê muitas vezes? Por exemplo, em empresas de engenharia, assim, o cara ele fazia uma coisa bem operacional, então ele era o melhor instalador hidráulico. E aí põe ele numa área de gestão em que ele vai liderar. Você perde o teu melhor instalador hidráulico e perde o gestor, porque o cara não era isso. Ou, como eu disse, um grande vendedor que tinha o maior faturamento. Você coloca ele numa parte de liderança em que ele não tem autoridade para liderar, ele não sabe como fazer, só que ele não podia recusar um aumento muito grande, ia pegar mal. O cara às vezes aceita sem o tato da própria empresa de que ele não está preparado para isso. Você perde seu melhor vendedor e você perde esse líder. Como fazer então, se você tem uma pessoa que é excelente numa área e você quer promover ela? O que você tem que fazer? Você que é um empreendedor, você que é um empresário, você que é o head da empresa. Você tem que qualificar aquela pessoa antes para ver se ela dá conta. Você tem que testar aquela pessoa. Por exemplo, o cara é o melhor vendedor. Você faz uma mini equipe multidisciplinar de outras áreas e faz um projeto de 30 dias. Para ver se ele tem aquilo que precisa dentro de si para liderar. A primeira coisa que precisa dentro de si. Confiança, empatia, se ele tem algum brilho dentro dele de líder. E aí você dá as ferramentas necessárias. Liderança, gente, é treinável, tem ferramentas que você treina. Mas como tudo na vida, tem pessoas que têm dons naturais. Então se você treina, faz um test drive e vai ensinando a pessoa, quando você coloca ela naquela vaga, é muito melhor. Vou te dar um exemplo. O cara formado em educação física, ele se especializou muito na parte de preparação física. Então, desde a nutrição até a parte de recuperação muscular, etc. De repente, você põe esse cara para treinar o time. E ele nunca foi xingado antes, ele nunca foi pressionado antes, ele nunca reclamou com o árbitro antes. Não dá para fazer isso. Como que você pode fazer? Se você quer ter o seu preparador físico como um treinador reserva, o que você faz? Põe ele numa simulação para treinar o time reserva contra o time principal, entendeu? Põe ele para treinar uma partida de júniors ou alguma coisa que não seja profissional, que o seu time tenha de base. Você tem que dar as ferramentas para os líderes, você que é um empresário, você que é um gestor de um clube de futebol, de um clube de basquete, do que for, você tem que dar ferramentas de liderança antes de colocar a pessoa no fogo no automático, entendeu? Porque às vezes a gente perde um grande líder porque a gente lançou ele no momento errado, no momento equivocado. E você que está nessa condição, às vezes você está nessa condição. Você recebeu a informação que vai ser promovido, você sabe que aquilo vai pegar muito, muito mal se você recusar e você tem que fazer alguma coisa. Existem cursos de liderança, eu mesmo sou um mentor de liderança, existem cursos de mentoria de liderança que podem te preparar rapidamente. Você pode usar ferramentas, uma ferramenta de coaching, uma ferramenta de preparação, uma imersão que mexe com a carga emocional e já te dá uma base teórica, entendeu? Então, se a empresa não investiu em você, qual é o seu maior investimento? Você mesmo. Antes de ser um mentor, me tornar um mentor, eu fiz dezenas de mentorias, imersões, cursos.
Eu já tinha feito mestrado na USP, na área jurídica, uma série de pós-graduações. Enfim, invista em você mesmo. O ideal é que, por isso que eu estou falando para os dois polos, eu estou falando para a diretoria jurídica de um clube de futebol, de um clube de basquete, de um clube de um esporte coletivo, que tem um preparador que vê um futuro nele, tem algum outro profissional que vê um futuro treinador nele. Prepare essa pessoa. Ou você que está numa empresa, se é o CEO, se é no conselho, do board de uma empresa, tem alguém se destacando muito numa área, na área de logística, na área estratégica, na área de vendas. Você fala, nossa, esse cara é demais, ele vai ser o líder. Calma, prepare esse cara. Instrua esse cara. Faça um test drive com ele, faça projetos de 15, 20, 30 dias, sem mudar logo o cargo, entendeu? Sem mudar a parte institucional. Eu acho que esse é o melhor caminho. Mas para você que recebeu essa promoção, o que eu te recomendo? Invista em você mesmo. Estude sobre isso. Eu vou recomendar um livro aqui, que é um livro clássico que ensina você a servir e ter empatia. O Monge Executivo. É um executivo que estava com a vida toda atribulada e ele vai participar de um treinamento e a referência nesse treinamento de liderança é o maior de todos, Jesus Cristo. Não tem nem o que falar, né? Recomendo muito esse livro para você ter uma ideia de como você tem que ter princípios para ser um líder. Só que tem muitos outros, tem muitos caminhos, mas se você tá farejando que você vai receber essa promoção, alguma coisa do gênero, comece a investir em você mesmo. Se você não tem essa dica, mas você sente que você tem dons, ou que um dia isso pode acontecer, ou você está se destacando muito na sua área e podem te chamar para ter essa conversa, comece a se preparar. A melhor coisa que você faz na vida é investir no seu conhecimento. Os seus bens, até a sua imagem, sua reputação, qualquer coisa hoje em dia pode ser manchada na internet, podem mentir sobre você, você pode ser vítima de um assalto, pode acontecer de tudo nesse mundo de hoje. Mas nunca ninguém vai tirar o seu conhecimento e o seu preparo. Isso ninguém te tira. Você pode dar a volta por cima 1000 vezes. Eu também estou atuando muito agora, conversando com jogadores de futebol, que às vezes o cara erra um pênalti numa final, parece que ele morreu. Ele não morreu. Foi só um jogo, vão odiar ele até ele fazer o próximo gol. Então você tem que preparar a mente da pessoa para o próximo passo, a ferramenta para o caminho. E às vezes você não vai ter isso na estrutura que você trabalha, então comece a preparar a sua mente. Aqui nesse canal Restauração SA, eu passo um conteúdo para te deixar cada vez mais afiado, cada vez mais preparado, e é isso que eu quero para você. Então se você está nessa situação, que você está se destacando muito numa área na sua empresa, e acha que você pode ser promovido, não espere a empresa te preparar. Comece a estudar sobre isso. Às vezes vão te mudar de área, você está numa área, sei lá, vão te colocar numa área de gestão. Comece a estudar gestão. Tem muita coisa boa gratuita, tem muitos livros bons que você, em 20, 30 dias, você domina isso e vai para cima. Agradeço a sua atenção, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Deixa aqui nos comentários se você teve qualquer dúvida, se você achou que eu falei muito rápido ou você quer um exemplo mais específico. Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todos os comentários. Um grande abraço a todos. Se você está vendo isso no Instagram, compartilhe esse vídeo para mais pessoas também e me siga. Grande abraço, até a próxima e tchau!